Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ticiane, psicóloga e neuropsicóloga infantil. Hoje eu vou trazer o tema sobre comunicação assertiva. Você conhece? Não? Então vamos lá. A comunicação assertiva é a habilidade em se comunicar de forma clara, objetiva, coerente, respeitando os nossos sentimentos, os nossos desejos e respeitando, tendo empatia pelos desejos e sentimentos dos outros, tá? A comunicação assertiva, por ser uma habilidade social, ela pode ser desenvolvida por todos, né? Ela pode ser obtida por todos. Mas para isso é preciso ter disposição, né? Primeira coisa, né? Você tem empatia e disposição para querer aquilo, né? Porque a partir do momento que você tem uma comunicação assertiva dentro de casa, o ambiente familiar torna-se outro, né? Porque a gente aprende através da comunicação assertiva a expressar as nossas emoções, sentimentos de forma clara e objetiva, tá? Então, a primeira coisa para essa comunicação assertiva acontecer é necessário transformação, né? Então, eu quero melhorar, né, a minha comunicação dentro de casa porque tá super difícil. Eu falo, meu filho não obedece, não escuta, finge que não escuta, não colabora, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa estar disposto para aquela transformação acontecer, né? E através disso a gente vai conseguir melhorar, né, dentro de casa a nossa comunicação e os nossos convívios ali, né? Lembrando que nós estamos numa pandemia e as coisas estão muito mais acentuadas, né? Então o nosso convívio está mais intenso, mais significativo ali dentro de casa e acaba que essa comunicação às vezes não acontece de forma clara. Às vezes ela acontece de forma agressiva, né? Invasiva ou às vezes passiva, né? Então ela precisa ser assertiva para as coisas acontecerem e fluírem com mais facilidade e naturalidade, tá? Então a primeira dica de hoje é se expresse de forma clara, objetiva, então tenha contato visual com a criança, né? Então abaixe-se nos olhos dela, faça um contato visual e se expresse de forma clara e objetiva, né? Às vezes a gente chega, né, em casa, vamos supor, você chegou em casa e você tinha pedido para o seu filho arrumar o quarto dele. Então esse foi esse o combinado. Aí a hora que você chega em casa, ele tá lá deitado no sofá e o quarto todo bagunçado. Então muitas vezes o que acontece? Você já chega irritada, cansada, frustrada, pegou trânsito, aconteceram N coisas, né? E ao invés de você chegar e se comunicar de forma clara com o seu filho, você já começa a trazer N coisas para ele. Ai, porque eu tô cansada, porque você não colabora, porque eu trabalhei o dia inteiro, porque eu peguei trânsito, porque eu peguei isso, aquilo. Esquece, ele não tá escutando metade daquilo que você tá falando, tá? Principalmente se o filho for do sexo masculino, né? Eles têm mais dificuldade de filtrar a atenção, então para eles você já tá lá mais uma vez reclamando, queixando-se do seu dia, do que passando alguma coisa que ele deveria fazer, né? Então, você precisa filtrar isso, deixar isso para depois, para você falar talvez o seu cansaço seja de uma outra forma, num outro momento, né, numa outra situação, do que nessa que você quer que ele obedeça arrumando o quarto, né? Então você chega, né? Dica 2. O ambiente tem que estar tranquilo, né? Sem você estar disputando com ruídos, com o barulho do videogame, televisão, tablet, enfim. Desligue todos esses aparelhos, né, eletrônicos, abaixe-se, tenha contato visual e que se comunique de forma clara. Qual foi o combinado? Vá arrumar o seu quarto. Ponto. Né? E depois, se você quiser conversar com ele sobre que o seu dia foi difícil, que você teve algum problema e outro, ok, é importante você expressar os seus sentimentos, né, os seus desejos a ele.
mas não no momento que você quer passar uma ordem para ele, né? Que já era o combinado e que ele não cumpriu, tá? Porque se você começa a trazer essas queixas para ele, ele só vai entender que você tá lá mais uma vez falando outras coisas e não passando o recado que é para ser dado, tá? Então, dica 2. Dica 3. A opinião dele é importante, né? Então, aquilo que ele for falar para você, mas aconteceu tal coisa, mas eu me dispersei com tal coisa, aconteceu tal coisa, ok. A opinião dele é importante, então você não pode falar, não quero saber, não me interessa, pouco me importa, você não fez o combinado e tal. Não, você pode escutar, né, o que ele tem para falar. Aconteceu que o fulano ligou, eu me distraí, acabou passando um desenho e eu esqueci, porque pode acontecer, e acontece, né? Mas você fala, ok, agora vá arrumar o seu quarto, depois a gente conversa sobre esse assunto. E você escuta a opinião dele, escuta o acontecido, né? Porque às vezes não foi por má intenção, né? Às vezes aconteceu mesmo de se distrair com outras coisas e acabou não executando o combinado, tá? Então a opinião dele é muito importante, sim, porque a gente está trabalhando nessa comunicação assertiva, que ela precisa ter essa empatia, respeitando, né, os seus desejos e os desejos do outro, os seus sentimentos e os sentimentos do outro, tá? Dica 5. Após, né, a comunicação e a criança aí tomar atitude, né, fazer o ato em si, elabore mensagens positivas para que ele fixe aquilo, né? Então, ao invés de você ficar, então que saco, toda vez eu falo, você não cumpre combinado, você não faz os combinados, pelo amor de Deus, você é muito desatento, nossa, não dá certo, porque, né, ao invés de você ficar falando coisas ruins, não, traga as mensagens positivas, não. Olá, filho, você viu que bacana? A gente conseguiu se comunicar de uma forma clara e objetiva. Eu cheguei, falei com você, você foi lá, cumpriu o combinado, né? Então vamos tentar fazer isso sempre da próxima vez, né? Eu chego, eu converso, eu falo pra você, você vai lá, faz o que tem que fazer, sem eu ter que precisar gritar, sem eu precisar colocar de você de castigo, sem eu precisar ter que bater em você, enfim, N coisas que podem vir a acontecer. Então, após a criança cumprir com o combinado, elabore mensagens positivas para você ir falando para ele, olha, deu certo, vamos continuar assim foi bacana, foi legal, foi importante, né, para que ele realmente fixe a coisa boa, o que aconteceu de coisa boa, né, e não tente ficar no pensamento algo que ficou ruim, que não deu certo, tá? E a última dica de hoje é aposte sempre no bom humor. Né? Então, após as mensagens positivas, fale alguma coisa engraçada, né? Algum apelido dele que você chame ele, que seja mais engraçado, né? Que seja uma coisa mais íntima, mas para ficar isso como registro mesmo, né? Para que a criança registre aquilo como um momento bom, né? Como algo que deu certo, como algo que foi carinhoso, que teve uma empatia, né? Que deu certo mesmo. Então, o humor é sempre uma saída bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se encontra nas próximas, tá bom? Tchau, tchau!